jovens. As únicas pessoas que ficaram em Israel foram idosos, e pessoas com deficiência. Então Israel ficou completamente devastada. E esse exílio para a Babilônia foi causado por uma desobediência do povo de Israel. Deus então profetiza e diz: olha, da Babilônia virá um rei e levará todos vocês para lá. Até então, Deus não havia falado o período que eles passariam na Babilônia, mas havia falado que eles iriam para a Babilônia como exilados. Vocês vão se lembrar que Daniel, Misael, Ananias foram todos para a Babilônia. Quem são esses? São Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Lembram deles? Foi nessa leva. Neemias foi para a Babilônia. Volta para Israel para reconstruir o muro. Tudo interligado, entende? Esse período aqui de Jeremias é o início de tudo. É o início. Muito provavelmente, nessa primeira leva, Daniel e os outros 3 vão ainda crianças, por fazerem parte de uma família real de Israel. Eles vão para a Babilônia para estudar nos costumes e na cultura babilônica. Só que, em dado momento desse exílio, ainda no início, alguns profetas se levantaram para profetizar mentiras, dizendo: Deus me disse que esse exílio vai ser muito rápido. Deus me disse que a gente não vai passar muitos dias aqui. Deus me disse, nem desfaça as malas, porque a gente já vai voltar para Jerusalém. Então o povo ficou muito animado com essas profecias. Por quê? Porque ninguém queria ficar no exílio por muitos anos. Então, se Deus levantou alguém para dizer algo que eles queriam ouvir, a gente acredita nisso. O problema é que Jeremias se levanta, e Jeremias, gente, já era um homem velho, por isso ele ficou em Jerusalém. Ele não foi para o exílio. Nabucodonosor não quis o levar por ser velho, não ia prestar muito para fazer nada, não ia carregar peso, dar problema na coluna, não ia poder andar muito, não ia poder fazer esforço. Então não precisa ir, fica aí. Os idosos e deficientes ficam aí. Jeremias fica em Jerusalém ainda com uma voz profética para a nação. E tendo conhecimento das profecias mentirosas que eram despejadas lá na Babilônia, Jeremias escreve uma carta para esse povo que está lá. O povo que está lá recebe a profecia de Jeremias e lê a seguinte frase, no capítulo 25, versículo 11: toda esta terra, Jerusalém, se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Enquanto tem gente aqui, falso profeta aqui, dizendo, vai ser rápido, tem Jeremias do outro lado dizendo assim, vai durar 70 anos. Em quem você acha que o povo acredita? Porque a gente sempre quer acreditar naquilo que é bom para nós. A gente sempre quer crer naquilo que vai melhorar o nosso bem-estar. Imagina se você tem alguma doença, alguma coisa, e alguém aparece e diz assim, olha, você vai morrer com isso.
porque Deus me disse que vai te levar através dessa enfermidade. Chega um outro e diz assim: olha, Deus me falou que vai te curar. Em quem a gente acredita? A gente é assim. Então o povo está na Babilônia, recebendo profecias mentirosas, dizendo que vai ser rápido. Quando chega Jeremias dizendo isso, ninguém leva fé e ninguém bota moral nenhuma. A carta que Jeremias escreve para o povo na Babilônia é porque eles estão em um local que não conhece a Deus, convivem com pessoas que não conhecem a Deus, conversam e se relacionam com pessoas, casam com mulheres que não conhecem a Deus. Só para vocês terem uma ideia, tá? Lembram-se da sinagoga, quando Jesus, sabe quando no Novo Testamento diz assim, Jesus foi na sinagoga. A sinagoga foi criada na Babilônia, justamente para atender a necessidade dos israelitas se juntarem em um local só deles. Sinagoga significa pequena casa. Foi criada na Babilônia, em uma pequena casa, para que eles tivessem um espaço só deles para adorarem ao Deus de Israel. Lembram-se dos samaritanos? Que os samaritanos não se davam com os judeus? Lembram disso? Lembra da mulher samaritana no poço, que Jesus fala: olha, se você soubesse quem te pede água, te daria e você teria fonte de água viva? Lembra disso? Os samaritanos são samaritanos e não se dão com os judeus, porque no período da Babilônia, uma parte do povo de Israel se relacionou com babilônicos e misturou as duas raças. Então, quando eles voltam do exílio, volta o marido judeu e a esposa babilônica. Então, os judeus que se preservaram puros entre judeus ali, olham para eles e começam a repudiá-los. Então, eles se tornam samaritanos, excluídos de Israel. É por isso que as coisas acontecem entre judeus e samaritanos. Jeremias continua a profecia dele e diz que o povo não só deveria entender que passaria um tempo ali, como eles deveriam construir casas, lavrar a terra, plantar, colher. Por quê? Porque Jeremias queria que eles entendessem que 70 anos iria passar muito lento. Então vocês precisam se preparar para esse período que vocês vão viver aí, porque não vai ser menos do que 7 décadas. Vocês vão passar por esse período, então se estabeleçam aí, construam casas, lavrem a terra, multipliquem-se aí, não diminuam. O povo fica triste, fica cabisbaixo, não consegue entender o motivo disso. A mensagem de Jeremias parece muito mais uma mensagem condenatória do que de inspiração e de esperança. Porém, ao longo da carta que Jeremias escreve, Deus deixa claro que Ele ainda está no controle de tudo que está acontecendo. No decorrer da carta, Deus começa a dar sinais de que Ele está vendo tudo, está tudo no controle das mãos dEle. Deus começa a mostrar para eles que Ele ainda os ama e que Ele está simplesmente a uma oração de distância daquele povo. Deus começa a mostrar que não tem nada acontecendo que está alheio à sua vontade, que está indiferente à sua vontade. Então a gente chega no versículo
no versículo do capítulo 29, no versículo 11, onde a gente lê Deus dando um fiapo de esperança para aquele povo que já estava entristecido. Deus coloca uma luz lá no fim do túnel e diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei aquilo que eu vou fazer com vocês. Sangue de Jesus tem poder. Quem tem um coração fraco aí já... Eu sei, os planos que eu tenho para vocês não são planos de causar mal, não são planos de causar dano, são planos de fazê-los prosperar, dar esperança e dar para vocês um futuro. Quando o povo ouve essa mensagem, a esperança volta, porque eles entendem agora o motivo que eles estão ali, entendem que é por um curto período de tempo, e entendem que Deus está no controle de toda a situação. Por mais difícil que pareça, Deus está no controle de toda a situação. Por mais complexa que pareça, Deus está no controle de toda a situação. Deixa eu te ensinar algo em cima desse texto. Deus é quem sabe os planos que Ele tem para você. É Deus que tem planejado algo que você nem imagina. É Deus que tem predeterminado algo para você viver, que hoje para você não é uma realidade palpável, mas o Senhor sabe os planos que Ele tem. Tem muita gente que vai dar palpite, tem muita gente que vai falar para você: faz assim que vai dar certo, você vai fazer e vai dar errado. Tem muita gente que vai querer dar pitaco como você leva a sua vida, mas deixa eu dizer algo no seu coração: ninguém sabe o que é melhor para você do que o Senhor. É Ele que sabe quando você se deita, como você se deita, é Ele que sabe como você acorda, é Ele que sabe como você vai dormir às vezes, é Ele que sabe os planos que tem para a sua vida. Então descansa, acredita, confia e faça parte desse processo. Ele que sabe os projetos que estão escondidos no seu coração e que ainda não foram realizados. É Ele que sabe as alegrias e as dores de ser quem você é. É Ele que sabe. É Ele que sabe as dificuldades e os prazeres de viver a vida que você leva. Gente, às vezes a gente vê algumas pessoas, na igreja principalmente, né? A gente não tem nem ideia do que essa pessoa fez no dia anterior. A gente não tem nem ideia de como essa pessoa está vivendo. E às vezes a gente vê ela rindo, alegre, feliz. E não sabe como é que está nos bastidores da vida. Não sabe como é que está nos quartos escuros da vida. Talvez você não tenha visto de maneira tão clara, mas Deus está trabalhando. Talvez você não tenha enxergado da melhor forma. Talvez você não tenha enxergado da melhor maneira, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aprenda a discernir quem são os falsos profetas que aparecem na tua casa, na tua vida, para dizer coisas que parecem de Deus, mas não são. Para dizer coisas que num primeiro momento parecem ser do Senhor, mas não são. Se eu fosse traduzir essa profecia de Jeremias 29:11, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Se eu fosse ter que traduzir isso para a nossa realidade hoje, seria mais ou menos o seguinte: você pode não estar no lugar que você gostaria de estar, mas Deus está trabalhando nisso. Você pode não morar na casa que você gostaria de morar,
mas Deus está trabalhando nisso. Você pode não ter o dinheiro que você gostaria de ter na conta do banco, mas Deus está trabalhando nisso. Você pode não ter a vida que você gostaria de ter, mas Deus está trabalhando nisso. Você pode não estar cursando a faculdade que você gostaria de cursar, mas Deus está trabalhando nisso. Continue acreditando na promessa, continue acreditando no processo, continue acreditando na profecia que Deus fez para você. O Senhor está trabalhando, Ele está vendo, Ele está controlando, Ele está dizendo para você nessa manhã: continue clamando pela salvação da sua casa, continue clamando pela libertação da sua casa, continue clamando por tudo aquilo que você tem orado e que você tem clamado, continue clamando pela promoção do teu trabalho, continue clamando pela evolução da tua empresa, continue clamando, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei, não as pessoas que te julgam por aí. Eu sei, não aqueles que sabem, que pensam que sabem sobre a sua vida. Eu sei, sou eu que sei os planos. Eu sei os planos que tenho para você. Eu sei o quão duro você trabalha. Eu sei o quão difícil é ser quem você é. Eu sei as lágrimas que você derrama nas noites duras. Eu sei as alegrias que você tem quando conquista uma coisa que parece pequena para alguns. Eu sei tudo isso. Então escute a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. O Senhor está trabalhando em tudo aquilo que você tem pedido a Ele. Acredite nisso e confie no Senhor. Você acredita nisso? Aplauda Ele um pouquinho, vai. Diga glória a Deus, diga aleluia. Os planos do Senhor. Os planos do Senhor para nós são muito maiores do que aquilo que a gente pensa. Agora, para a profecia do versículo 11 se cumprir, a gente precisa olhar para o versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. O pré-requisito para que os planos de Deus para nós sejam planos prósperos, de futuro e esperança, é: clame ao Senhor, ore ao Senhor, procure ao Senhor de coração. É o pré-requisito básico para isso. Quer ter planos prósperos na tua vida? Clame ao Senhor e procure ao Senhor de todo o coração, e Ele vai te ouvir. Feche os teus olhos por um minuto, por favor. Um minutinho só. Gostaria muito, hoje é um culto de inspiração, e eu gostaria muito que você se lembrasse dos planos que você tem feito por aí. Gostaria que você se lembrasse das promessas que Deus te fez talvez há tantos anos. Vai puxando na memória, o Espírito Santo vai trazer a sua memória agora. Promessas que Deus te fez há alguns anos. Planos que você abandonou. Coisas que você começou e parou no caminho. Comece a lembrar disso agora, em nome de Jesus. E por favor, comece a orar ao Senhor por esses planos, vai. Talvez você quer ter tua casa própria, tão sonhada, e pelas dificuldades da vida, você desistiu disso, e o Senhor está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei. Talvez a tua realidade hoje não seja para comprar uma casa própria, mas eu sei os planos que eu tenho para você. Talvez você tenha sonhado em trocar de carro, e o Senhor está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para você.
Talvez você não consiga ter dinheiro para trocar de carro agora, mas o Senhor está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para você. Não dê ouvido às pessoas que te condenam, às pessoas que te julgam, às pessoas que te colocam à margem. Eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei. Eu sei. Eu sei os planos que eu tenho para você.